Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Boa noite. Ministério da Saúde divulga regras e cronograma da vacinação em crianças de 5 a 11 anos. A imunização deve começar ainda nesta primeira quinzena de janeiro e você vai ver também. Os casos de flurona aumentam pelo país. No Brasil, 3 estados já têm casos confirmados da dupla infecção: São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Depois de 2 dias internado em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro tem alta e retorna a Brasília. O governo federal decidiu não exigir mais atestado médico para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Para a imunização, será necessária apenas a autorização dos pais ou responsável. Hoje, o Ministério da Saúde apresentou um cronograma especial também para a aplicação da vacina nessa faixa etária. A inclusão de crianças no Plano Nacional de Imunização aconteceu um dia após a audiência pública que discutiu a vacinação. 20 milhões de doses da Pfizer, única vacina autorizada para esse público, serão distribuídos no primeiro trimestre deste ano. De acordo com o cronograma, as primeiras doses devem começar a chegar ao Brasil no próximo dia 13. A expectativa é que a distribuição para estados e municípios comece já no dia seguinte. Depois da primeira dose aplicada, será respeitado o intervalo de 8 semanas para a segunda dose. Em nome do Ministério da Saúde, eu quero me dirigir nesse momento, especialmente aos pais e mães dessa grande nação, para dizer-lhes que todos aqueles que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. E o Ministério da Saúde também cuidará para que as normas que foram sugeridas ou que foram recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em relação à aplicação da vacina, elas sejam seguidas na ponta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já havia aprovado em dezembro o imunizante da farmacêutica norte-americana para a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade. A autorização foi dada após a análise dos dados e estudos clínicos. O imunizante mostrou eficácia de 90% para o público infantil. Segundo o ministro da Saúde, 40 milhões de doses serão necessárias para a imunização completa das crianças. Durante a coletiva, Marcelo Queiroga negou que tenha havido demora no processo para o início da vacinação desse público. Não há demora nenhuma, não há atraso, não podemos trazer doses antes da aprovação da Anvisa. Trazer doses antes da aprovação da Anvisa é crime sanitário. Então, uma vez que houve a aprovação da Anvisa, automaticamente nós tínhamos um contrato que nos dava a salvaguarda de indicar as doses para as faixas etárias, de tal maneira que não há atraso nenhum. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje o plano de vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Durante a coletiva, o governador informou que as seringas e agulhas já foram compradas e apresentou até o modelo da carteirinha de vacinação. A meta é aplicar 250 mil doses por dia. De acordo com a Secretaria de Saúde, o estado deve começar a campanha com 850 mil crianças com comorbidades e depois serão escalonadas por idade. A imunização poderá ser feita nos mais de 5 mil postos de vacinação do estado e nas escolas da rede pública. 268 instituições de ensino se inscreveram. A participação das escolas, ela vai ser fundamental. Ela vai permitir que nós estejamos acolhendo aquelas crianças que lá estejam e, ao mesmo tempo, a possibilidade de resgatar naqueles faltosos uma população de 12 a 19 anos que não tomaram a sua segunda dose. São mais de 600 mil adolescentes que não fizeram uso da segunda dose. O governo de São Paulo pretende concluir a vacinação de crianças de 5 a 11 anos no prazo máximo de 3 semanas. Para que isso ocorra, é preciso o envio de novas doses do imunizante da Pfizer pelo Ministério da Saúde. O governo aguarda também a autorização da Anvisa para o uso emergencial da vacina Coronavac, nesse caso, para crianças com idade acima de 3 anos. O Instituto Butantan tem 12 milhões de doses disponíveis. Segundo o governador João Dória, com a liberação, a imunização deve acontecer
imediatamente. Liberado no dia seguinte começamos a vacinação em 5.200 postos de saúde do estado de São Paulo e em 48 horas nas escolas públicas que tiverem aderido. Nesse momento são 268. Toda a pressa, toda a velocidade para salvar vidas. E agora vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil. 161.543.000 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 75,73% da população. 143.881.000 pessoas tomaram a segunda dose, o que representa 67,45%. Mais de 28 milhões, ou seja, 13,23%, tomaram a dose de reforço. No total, são 333.651.000 doses aplicadas no Brasil. Agora a gente vai ver como os estados estão em vacinação. São as duas doses, em São Paulo 78,7%, Piauí 74,63% e Mato Grosso do Sul já atingiu 72,28% da população vacinada. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar hoje de manhã após 2 dias internado na capital paulista. Jair Bolsonaro estava internado neste hospital na zona sul de São Paulo desde a madrugada da última segunda-feira. O quadro de obstrução intestinal se desfez com o tratamento clínico. Segundo os médicos, isso possibilitou que o órgão voltasse a funcionar normalmente, descartando outra cirurgia. O problema foi em decorrência do atentado à faca que Bolsonaro sofreu durante a campanha eleitoral em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Após a cirurgia, ele teve uma peritonite, que é uma inflamação na membrana que reveste os órgãos do abdômen, gerando aderências no intestino. Essas aderências, às vezes, possibilitam um quadro de obstrução intestinal. Normalmente, nesses quadros, nós não operamos direto. Se faz uma sonda gástrica, hidratação parenteral, corta a alimentação. E ele, como tem uma saúde, graças a Deus, muito boa, recupera rapidamente. E agora o presidente está normal. Vai fazer uma dieta especial durante uma semana. Vai apenas fazer caminhadas, não vai fazer exercícios muito intensos, mas ele está curado e pronto para o trabalho. Durante a coletiva, na saída do hospital, Bolsonaro criticou os adversários que tentam politizar o crime. Querem politizar uma tentativa de homicídio? As imagens mostram o Juiz de Fora, a faca entrando e tem um brilho dela, inclusive, quando sai. Falar que isso aí é uma faca fake. Agora, querer levar pesada a politização, que eu estou me vitimizando, é de brincadeira comigo. Jair Bolsonaro ainda comentou sobre a substituição do delegado Rodrigo Moraes Fernandes, que conduzia a reabertura do inquérito sobre o atentado à faca. Agora, quem está no comando das investigações é o delegado federal Martim Bottaro. Ele foi designado pela cúpula da Polícia Federal para assumir o caso. O delegado que estava no caso saiu do caso agora, está indo para o exterior, e o processo foi reaberto depois de praticamente 3 anos, né? E a gente espera que a Polícia Federal aprofunde mais. Por que até? Porque conseguimos agora adentrar no telefone dos advogados. O presidente deixou o hospital e seguiu em comboio até o aeroporto de Congonhas, na capital paulista, de onde decolou para Brasília. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará já têm relatos de pessoas que contraíram Covid-19 e influenza ao mesmo tempo. Esses casos são mais conhecidos como flurona. Na porta das unidades de pronto atendimento, o entra e sai é constante. A procura por atendimento médico nas UPAs disparou do fim do ano passado para cá. Muita gente chega com sintomas gripais e boa parte dos casos são por suspeita de gripe ou Covid. Eu estava tossindo muito e aí, a garganta doendo, aí eu procurei para mim poder passar no médico e aí fiz o teste da Covid. Tava com sintomas de gripe, e tive que vir no pronto-socorro para poder ver se eu tô com Covid ou, se for uma gripe também, querendo ou não, já é uma doença, também. Pois é, essa fase de epidemia de gripe e pandemia de Covid tem trazido alguns agravantes. É que diante das novas variantes, como a H3N2 da influenza e a Ômicron do coronavírus, tem gente confirmando a dupla contaminação.
é o que estão chamando de flurona. A palavra vem do flu, que significa gripe em inglês, e rona referente ao coronavírus. Em São Paulo, já são mais de 100 casos confirmados. No Ceará, 3 casos. E até o momento, o Rio de Janeiro registrou 2. O Iago é parte desta estatística. Ele fez um teste PCR após ter tido contato com uma pessoa com Covid. Mas, para a surpresa dele, quando pegou o resultado, descobriu que, além da Covid-19, também testou positivo para a influenza. Ali na hora eu fiquei bem surpreso porque eu nem tinha ouvido falar ainda sobre esses casos. Eu tomei a minha dose de reforço no dia 13 de dezembro, junto com a da influenza. Então eu acredito que por isso eu estou bem hoje, estou com sintomas leves. Os sintomas da Covid-19 e da influenza são bem parecidos, mas a ciência ainda não consegue dizer se a dupla contaminação provoca uma infecção mais grave em quem está infectado. Por isso, é importante que as orientações sanitárias e os cuidados com a saúde sejam os mesmos. Basicamente, utilização de máscaras de boa qualidade, distanciamento físico, evitar aglomerações, se estiver em local fechado, que esse local seja bem ventilado, né? Cuidado com as mãos, higiene das mãos, higiene de superfícies, né? Então, adotando essas medidas, a gente consegue evitar tanto infecções isoladas por um outro vírus ou mesmo a co-infecção. 3 grupos responsáveis por 250 blocos de rua de São Paulo anunciaram hoje que não vão participar do carnaval na cidade, mesmo que aconteça em locais privados. A decisão foi tomada após o aumento de casos da nova variante da Covid-19. Em nota, as entidades afirmam que os blocos se sentem inseguros quanto à realização da folia e que é obrigação do poder público ser rigoroso na fiscalização das regras sanitárias em todos os eventos da cidade. A prefeitura ainda não anunciou se o Carnaval de São Paulo será mantido ou não. E bom, no Ceará, o carnaval também está cancelado. O governador do estado, Camilo Santana, deu a notícia numa live que ele fez há pouco em redes sociais. Além disso, festas com controle de acesso, como casamentos, formaturas e aniversários, terão por 30 dias capacidade reduzida. Serão permitidas até 250 pessoas em ambientes fechados e 500 em locais abertos. O decreto começa a valer a partir de amanhã. E um transatlântico que deixou o Rio de Janeiro na segunda-feira precisou retornar hoje. Centenas de passageiros precisaram desembarcar do navio. Guardar a bagagem na mala do carro. Não era bem isso que esta família de Minas Gerais tinha planejado para as férias. Não fizemos aquilo que a gente estava esperando, mas a gente vai ficar aqui no Rio hoje, vamos aproveitar, conhecer o Cristo, Copacabana, o Pão de Açúcar. 2.500 passageiros do cruzeiro MS Preciosa, onde 33 pessoas estão com Covid-19, desembarcaram depois da suspensão das viagens de turismo marítimo pela Anvisa. A embarcação, que agora está ancorada, esteve na cidade há 2 dias. 28 passageiros que estavam com Covid foram obrigados a desembarcar para cumprir o isolamento. O transatlântico seguiu viagem, mas com novos passageiros. Silvia, que teve as férias interrompidas, ficou surpresa. Ela não imaginava que, mesmo com tantos cuidados, o passeio terminaria. Até criança eles estavam exigindo que tivesse máscara, estava tudo com luva, nós não pegávamos em nada, eles que nos serviam, entendeu? Os quartos todos higienizados, estava tudo assim, perfeito. Os passageiros contaram que alguns foram testados no dia seguinte ao embarque, mas muitos insistiam em não seguir as normas. Tinham pessoas usando a máscara fora do nariz, ele o tempo todo, por favor, a máscara, álcool, o tempo inteiro, no cassino, avisando, gente, máscara no rosto. Suzana, que já teve Covid e ficou internada na UTI, contou que na cabine ao lado da dela, uma família testou positivo. Mas o que a preocupou de verdade foi o desembarque. Já que nós fomos testados antes de subir, de embarcar, teremos que fazer a testagem após, né?
para saber realmente quantos infectados tinha no navio. Os 2 últimos navios que ainda estão em atividade na costa brasileira vão interromper as viagens nesta quinta-feira. Uma das embarcações tem como destino o Porto de Santos, no litoral paulista. A outra, que tem 7 casos de Covid-19 confirmados pela Anvisa, deve chegar pela manhã aqui no Rio. Apesar do fim da viagem, das férias frustradas e da preocupação com a saúde, Dona Yolanda prefere manter o bom humor ao contar como foi o primeiro cruzeiro dela. Fomos para lugar nenhum e o comandante anunciou que já estava cancelado o nosso cruzeiro. Mas foi legal. Passeou no mar? Divertimos bastante, mas ficamos assim, naquela cantando assim, sigo para lugar nenhum. 32 pessoas estão desalojadas em Ouro Preto, Minas Gerais, depois de um deslizamento. Os moradores de 9 casas tiveram que sair depois que parte da terra cedeu e quase atingiu as residências. A Defesa Civil da cidade orientou a retirada das famílias que foram para casas de parentes ou amigos. O órgão segue monitorando de perto com visitas ao local e observa também pelo alto com imagens feitas por drones. A cidade tem 313 áreas com alto risco de deslizamento e desmoronamento. E agora a previsão do tempo com Igor Silveira. Boa noite. Olha, quinta-feira ainda vai ser com chuva em boa parte do país, então continua alerta para o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. No sul, o céu fica carregado no Rio Grande do Sul, mas ainda chove no leste do Paraná e de Santa Catarina. E a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul deve aumentar a instabilidade e a chuva em todo o Sudeste, só que com mais força em Minas Gerais e no Espírito Santo. Em São Paulo, os temporais ganham força, mais volume e ainda teremos queda nas temperaturas. Olha só, 23 graus amanhã e 21 na sexta-feira. No Rio, céu carregado, abafado e com previsão de chuva a qualquer hora do dia. 33 graus amanhã e 30 graus na sexta-feira. E a forte chuva continua causando transtornos para os moradores do sul do Maranhão. Na cidade de Mirador, que fica a 485 quilômetros de São Luís, ruas ficaram alagadas e pessoas ficaram desabrigadas. A prefeitura está montando uma estrutura para abrigar as famílias que perderam as suas casas. Amanhã ainda chove no Maranhão, no Piauí e o tempo fica firme só no litoral. No centro-oeste, apesar da chuva, o dia vai ser quente. Em Cuiabá, a máxima amanhã pode chegar aos 34 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Olha, a Polícia Civil de São Paulo realizou hoje a Operação Raio X para investigar supostos desvios de dinheiro na área da saúde. Entre os alvos dessa operação está o ex-governador de São Paulo, Márcio França. O repórter Guilherme Lopes vai falar com a gente agora, ele tem mais informações. Boa noite, Guilherme. O que a polícia apura nessa operação? Olá, Érica. Boa noite a você, ao Augusto, a todos ligados conosco. Olha, de acordo com o relatório, os contratos foram firmados na gestão do ex-governador de São Paulo, Márcio França, e teriam privilegiado um esquema que era chefiado por um anestesista e responsável por 4 organizações sociais que são investigadas pela polícia por supostamente terem sido beneficiadas com verba pública que era direcionada a hospitais. Esses contratos, de acordo com a polícia, giram em torno de 500 milhões de reais. Márcio França, o ex-governador, teria sido beneficiado com valores em forma de doação financeira para a campanha eleitoral. Na operação de hoje, a polícia cumpriu 34 mandados de busca e apreensão em 5 cidades, do interior, litoral e na capital paulista. Alguns desses endereços tinham ligação com o ex-governador Márcio França, inclusive os policiais estiveram na casa dele, e também com o irmão do ex-governador, o médico Cláudio França. As investigações correm em segredo de justiça. Só para a gente lembrar, Márcio França foi vice-governador do estado na chapa com Geraldo Alckmin. Ele assumiu o cargo depois que Alckmin deixou o estado para concorrer à presidência da República em 2018. Logo depois da operação, ainda na manhã, Márcio França se pronunciou.
Em nota, ele classificou a ação policial como uma operação política, que, segundo ele, teria falsas alegações produzidas por seus adversários. França também ressaltou que não teria ligações com os investigados. Atualmente ele está no PSB e é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E no Pará, assaltantes tomaram um carro forte e levaram o veículo para uma área isolada para roubar o dinheiro do cofre. O carro forte foi trazido para esta estrada de terra entre Bragança e Augusto Correia, na região nordeste do Pará. Os ladrões colocam os explosivos na carroceria do veículo e saem correndo. 3 se infiltram na mata. Os outros 2 se distanciam do carro pela própria estrada. Explosão lá, mano. Estourou a rede, olha. O resultado não foi bem o esperado. A explosão destruiu o caminhão, mas o cofre ficou intacto. A quadrilha teve que fugir sem o dinheiro. O carro usado pelos criminosos foi encontrado em chamas em outra região. Até agora, ninguém foi identificado ou preso. Explosão lá, mano. Uma família do Tocantins passou por um susto depois de ter a caminhonete engolida por uma cratera. Olha só a imagem. O acidente aconteceu numa estrada rural que dá acesso ao município de Formosa do Rio Preto, na Bahia. As imagens gravadas pela passageira mostram ali o exato momento em que o carro afunda. 6 pessoas estavam nesse veículo, entre elas 3 crianças, mas apesar desse baita susto, ninguém ficou ferido. Boa noite. Mais tarde, meia-noite e meia, tem leitura dinâmica.